O Bruno faz uma pergunta aqui. Um homem faz o bem a vida toda. Nos últimos minutos de sua vida, sem que ele saiba, acaba por cometer pecado mortal e vai para o inferno. Por que Deus julga só o momento final e não a vida toda? Nossa, muito boa pergunta aqui do Bruno. E ela tem, na verdade, uma pegadinha, assim. Ela não tá trazendo aqui como as coisas acontecem de verdade. Por quê? Eu tinha essa mesma dúvida. Quem tirou essa minha dúvida foi o padre Marcos Muscatelli. Faz muito tempo que eu não encontro ele a propósito, é um padre da obra. E ele me tirou essa dúvida, assim, maravilhosamente. Existe, assim, a nossa salvação, ela começa com a justificação. Então, com o batismo. Você recebe lá o batismo e tal, pronto. Sua alma é toda limpa. Você está preparado para conhecer a Deus. Você está preparado para se unir a Jesus Cristo, para receber a graça. Você já recebe uma graça, né? Você está preparado para entrar no castelo interior, para se santificar. Só que é, essa justificação, isso já faz você ir ao céu. Só que ainda assim, você pode se aprofundar na santidade ao longo da vida. Quanto mais uma pessoa se aprofunda na santidade, ou seja, ela vai recebendo graças de Deus e vai correspondendo a ela, vai recebendo graças e vai dizendo sim a Deus, deixando Deus permear a alma dela. Quanto mais ela faz isso, mais parecida com Jesus Cristo ela se torna e mais dentro da vida da Trindade ela se aproxima, ela vai adentrando cada vez mais na vida da Trindade. Com isso, a santidade dela vai aumentando, a felicidade dela também aumenta. Isso é o caminho da santidade, até chegar ao ponto, como São João diz, em que o justo já não pode mais pecar. Quem ama a Deus já não pode mais pecar. Por quê? Porque ele já está tão perto de Deus e está tão permeado de Deus que a alma dele não comete pecados mais. Esse é o santo, né? Um santo de sétima morada, tal. Uma pessoa que a vida inteira vai fazendo bem, se aproximando de Deus, vai fazendo oração, vai recebendo os sacramentos, é impossível ela cometer um pecado mortal antes de morrer do nada. Nunca é do nada que vem um pecado mortal. O pecado mortal é que hoje é comum as pessoas cometerem pecados mortais, né? Eu acho que sempre foi, mas assim, eu digo que a sociedade hoje, a sociedade ocidental, ela foi preparada de um jeito, ela está seguindo um sistema que ele facilita a condenação da pessoa ao inferno o tempo inteiro. Então as pessoas ficaram estacionadas na primeira morada da vida espiritual, né? Elas estão sempre ali no basicão, não estão rezando, não estão indo à missa, não estão sempre ali no pecado mortal, me arrependi, pecado mortal, me arrependi. Então, quando a pessoa está desse jeito, é óbvio que ela pode cometer um pecado mortal e ir para o inferno, né? Mas se a pessoa ela tá numa vida de santidade a vida inteira, então ela com certeza vai para o céu. Ela não se deixa levar por um pecado mortal na hora da morte. E ela, quando ela morre, né? Ela já está tão identificada com Deus que ela nem passa pelo purgatório nem nada, ela vai direto para o céu e vê Deus face a face, e ela já conhece Deus, só que agora ela vê a Deus sem nenhum véu, né? Ela consegue conhecê-lo assim presencialmente. Então essa pessoa ela vai ter uma recompensa tremenda, porque ela conhece a Deus. Enquanto que outra pessoa que fez o mal a vida inteira e no finalzinho ali ela fez alguma coisa boa, ela até é salva, só que ela de alguma forma passa pelo fogo, né? É como diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 3. Ela passa pelo fogo ali, ela até aceitou Cristo, tem a rocha ali de Cristo, só que ela tem nenhuma construção. Então quando ela vê a Deus, ela se queima, ela sente que ela não merece ver a Deus. E esse é o purgatório, né? Então ela fica ali sofrendo até ela se purificar com os méritos de Cristo. E aí ela entra no céu finalmente para encontrar Deus, mas nunca igual uma pessoa santa. Não vai ser igual uma pessoa santa. São Paulo explica isso bem. Vamos dar uma lida na carta aos Coríntios aqui, que é uma passagem que os protestantes ficam perdidinhos. Eles não sabem o que interpretar dessa passagem, inventa cada pastor uma coisa. É muito engraçado. Mas se a gente for ver aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 3. Só se entende bem essa passagem com a doutrina católica da santificação, com a doutrina católica da graça, né? Que é a dos apóstolos. Por isso que a gente entende 1 Coríntios 3, eles não. Vamos lá. O que ele diz aqui, ó? 1 Coríntios 3, versículo 10. Ele diz assim: segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro constrói. Mas cada qual veja bem como constrói. Então ele fala assim, ó, eu dei o batismo para vocês e dei a base da fé. Então tem a rocha já que é Cristo.
De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O dia do juízo final, a manifestará. Só que para nós já é o juízo particular. O juízo final é a manifestação disso. Então o dia do juízo manifestará, pois no fogo é revelada, o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Então esse é o santo. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido. Mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Isso aqui é após a morte, né, gente? Então, tem pessoas aqui, ó, após a morte, serão punidas, porque elas construíram com feno a santidade delas, mas ela será salva. Como que através do fogo, passando pelo fogo. É tão claro isso aqui, eu não sei como é que tem como. Eu não consigo entender. Tem vários. Eu fiz um vídeo desse que viralizou na época, e vários pastores protestantes fizeram react. Eu não consigo entender o que, que eles. Assim, é tão clara essa passagem, assim, eu não consigo entender o que, que passa pela cabeça deles. Eu até queria conversar com alguns que são honestos, né? Tem outros que são a cambada de filho da mãe, assim, que eu não quero nem chegar perto. Mas tem uns que são realmente honestos. Eu queria entender o que que passa na cabeça dele. Será que ele fica com uma dúvida e faz cara de pôquer ali? Que é isso, ó. Se a obra for queimada, será punido, mas ele mesmo será salvo como que através do fogo. Então é a mesma coisa que São Paulo está explicando isso, que alguns vão para o céu, mas passando pelo fogo, outros vão com edifício de ouro, né? Na sua vida interior. Eles têm, assim, uma obra que eles vão apresentar a Deus que é resistente ao fogo.